Planeteers Home Gathering, bem-vindos. Apesar dos avanços, ainda há muito caminho a ser explorado para alcançar a eficiência energética e a eficiência hídrica. Dos transportes aos edifícios, são múltiplas as realidades onde pode haver maior recurso a fontes de energia mais limpas. E com a economia agora a regressar, esta é também uma oportunidade de conciliar entidades e também, Carla Santos, muito boa tarde, de diversificar as soluções disponíveis. Sim, é verdade. A realidade é que nós temos até 2030 para cumprir algumas metas a nível europeu, desde o aumento das fontes renováveis até 30% e eficiência energética 32%. Mas também há uma relação direta entre a energia, os consumos de energia e a água. E, portanto, nós para ter água de abastecimento, efetivamente gastamos muita energia. E, portanto, há aqui uma dualidade entre a eficiência que nós temos que ter em termos energéticos e a eficiência hídrica. Além disso, Portugal é também um dos países mais vulneráveis a nível europeu quanto às alterações climáticas. Portanto, há aqui um grande problema em termos de escassez de água que se vai notar cada vez mais nos próximos anos e, portanto, é preciso fazer alguma coisa. E se calhar esse é o mote para o início de conversa com a Filipa Newton, a coordenadora da Unidade Hídrica da ADEN, a Agência para a Energia. Filipa, muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós neste episódio. Começo precisamente por aí, sendo a ADEN o centro de excelência para a transição energética em Portugal. Como é que olha para o panorama atual no nosso país, quando discutimos questões de eficiência energética e de eficiência hídrica? Olá, boa tarde, João, boa tarde, Carla e toda a equipa do Planeteers Home Gathering. Existe, de facto, um trabalho muito significativo já desenvolvido no nosso país na área da eficiência energética e este é um conceito com que os portugueses e os setores económicos em geral já estão familiarizados e que procuram introduzir na sua atividade, o que é muito positivo. No setor dos edifícios e das cidades isso é bastante notório, temos cada vez mais os cidadãos a procurar produtos e edifícios com melhor classe energética, projetistas e promotores também a construir edifícios cada vez mais eficientes do ponto de vista energético e os municípios a desenvolver projetos de eficiência energética desde os edifícios à iluminação, aos transportes e, portanto, claramente um caminho de exigência e de melhoria da eficiência energética. Na área da eficiência hídrica temos este mesmo potencial, ainda pouco aproveitado, mas que é muito significativo e necessário no nosso país e na Europa. Já vamos falar dessas mais-valias. Quero passar agora a palavra a Gilberto Jordan, CEO do Grupo André Jordan. Muito boa tarde, obrigado também por participar neste debate. Começamos a olhar para o caso do Belas Clube de Canto, que nasceu com esta preocupação de certa forma, de salvaguardar uma zona de grande beleza natural e, além disso, a eficiência energética, a eficiência hídrica fazem parte das preocupações deste empreendimento. Qual é que é a importância de haver um sistema de certificação para um empreendimento desta natureza? Bom dia, em primeiro lugar, ou boa tarde. A certificação é a demonstração para o exterior de que a organização segue uma norma e é uma prova muito importante que podemos dar ao público, aos nossos clientes, aos nossos compradores, de que seguimos uma norma e fomos certificados por ela. No nosso caso, no caso do Belas Clube de Campo, pelo mais alto nível, que é o A+, e portanto é basicamente esse o propósito. Para além de, no nosso caso menos, mas em muitos casos, ajudar a organização a evoluir de um nível mais baixo para um nível mais alto de eficiência, no caso hídrica, não é? Estamos a falar agora. Vamos continuar nesta questão da certificação e agora trago à conversa também a Câmara Municipal de Lisboa, através da Sofia Cordeiro. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós. Sendo esta nova ferramenta de certificação aqui, Aqua+, uma nova abordagem à eficiência hídrica no edifício que aqui falávamos, qual é que é também a importância de reduzir precisamente os consumos para o município?
Bem, antes de mais, eu queria agradecer à Planeteers, à TVI, por este convite à Câmara de Lisboa de fazer parte destes home gatherings, mas também da comunidade de Planeteers, que desta forma tão empenhada tem trabalhado para a sustentabilidade do nosso planeta. As cidades são onde se concentra a maior parte da população mundial e, portanto, a sustentabilidade é uma questão de sobrevivência, tanto a sustentabilidade ambiental, como a social, como a económica, elas estão todas ligadas. E os fatores centrais nessa sustentabilidade são, de facto, a água e a energia e a ligação entre elas. A Câmara de Lisboa, como autoridade local, mas também presidindo a área metropolitana de Lisboa, tem ainda por cima responsabilidades acrescidas e, portanto, para nós, a questão da eficiência hídrica, da redução dos consumos e de sempre que possível, tanto energéticos como hídricos, e sempre que possível que esses consumos sejam feitos com fontes sustentáveis, tanto de água como de energia, é fundamental, porque senão não conseguimos garantir a sustentabilidade e a qualidade de vida nas cidades por um período longo. E nesse aspecto, nós temos aqui também o potencial de ter um efeito de contágio. Sempre que uma autoridade local faz um investimento ou inicia um projeto, permite que os privados e que os outros stakeholders da cidade possam fazer esse mesmo investimento porque, enfim, simplifica processos, cria linhas orientadoras e tem esse efeito de contágio positivo. Numa altura em que falamos tanto de contágios, também é importante falar destes. E para isso é, de facto, fundamental haver parâmetros, haver métricas. Este trabalho com a ADN, com este sistema de classificação que é o Aqua+, em que a Câmara e o Grupo Jordan e uma série de outros parceiros entraram desde o primeiro dia no desenho do próprio sistema. Agora estamos numa fase em que estamos a poder aplicá-lo no mundo real e afiná-lo para que ele possa ser disponibilizado e utilizado. Estes sistemas, estas boas práticas, estas métricas permitem validar se o que estamos a fazer está bem, tanto na fase em que o edifício, por exemplo, ainda não foi construído, como numa fase em que, por exemplo, estamos a avaliar o que é que devemos fazer para reabilitá-lo. E, portanto, é fundamental este tipo de redes em que aprendemos uns com os outros. Aquilo que o Belas Clube de Campo fez pode ser um exemplo para a Câmara de Lisboa, aquilo que a Câmara de Lisboa fez noutras áreas pode ser um exemplo para outro privado desenvolver também. E, portanto, é de facto fundamental haver estes sistemas de métricas e de trabalho conjunto para as desenvolver. Quero recolher aqui a opinião da Planeteers. Carla, falámos aqui da simplificação de processos. Isto é uma boa forma de abrir caminho, estes sistemas de certificação? Sim, existe todos estes formatos, estes novos formatos que estão a aparecer. Este sistema do Aqua+, é um sistema que, no fundo, vai classificando os edifícios semelhante ao de certificação energética, mas não obrigatório, portanto é voluntário e as pessoas realmente têm que optar por adotá-lo. Mas é um sistema que ajuda bastante as pessoas a compreender o que é o A, o B, o C. É fácil para qualquer um de nós entender. E, portanto, qualquer um destes sistemas que, no fundo, nos ajude a alterar um bocadinho os comportamentos no nosso dia-a-dia, vai ajudar no destino final, que é a eficiência hídrica. Porque, na realidade, Portugal tem um grande potencial, entre 30% a 50%, de aumentar a eficiência hídrica, principalmente nas cidades, que é onde reside mais pessoas. E, portanto, eu até, uma vez que a ADN vem até, portanto, durante este tempo do Planeteers Home Gathering e também dentro do portal da Planeteers, vai fazer, no fundo, um roadmap para depois apresentar a rede Tec Aqua+, e onde vão ser portanto, selecionadas algumas entidades e onde vão ser, portanto, entregues alguns prémios. E, portanto, eu gostaria até de fazer pergunta um bocadinho para o lado de lá, tanto para a ADN como se calhar para os outros dois, que é como é que vem esta relação, esta parceria entre várias entidades e como é que isto pode ajudar e como é que nós podemos todos ajudar a assumir esta eficiência hídrica. Já conciliamos estas três respostas. Antes eu queria apenas lançar aqui outra questão à Filipa Newton. Falávamos há pouco das mais-valias
que a eficiência hídrica pode trazer ao país e, em concreto, que mais-valias é que estamos a falar? De facto, e já referiram aqui bastante o tema da seca e da escassez de água, colocam riscos ao país, às cidades e também até o excesso de água, como as cheias. E isto são fenómenos que têm vindo a aumentar, a tendência é mesmo para continuarem a aumentar em regularidade e intensidade em Portugal e na Europa, devido aos efeitos das alterações climáticas. E além disso, aquele cumprimento das metas nacionais de energia, clima e descarbonização, que a Carla referiu logo no início, também requerem a redução do consumo de água devido, de facto, ao nexo água-energia. Isto é, no fundo, uma grande motivação. Mas, a par disso, nós estimamos que, pelo facto de facto, existir uma grande potencial de eficiência hídrica nos edifícios, tais 30% a 50% de potencial de redução do consumo por via da eficiência, é possível atingir uma economia combinada de água e energia para as famílias de cerca de 800 milhões de euros por ano só no setor doméstico. Isto equivale mais ou menos a reduzirmos para mais de metade o equivalente à fatura de água das famílias portuguesas. Portanto, existe aqui um grande potencial de redução com benefícios para todos e que aumenta depois também a resiliência nas cidades. Como dizia a Sofia, é fundamental as cidades serem cada vez mais sustentáveis, cada vez mais resilientes aos fenómenos de seca e aos fenómenos de cheias. Nós conseguimos melhorar, para isso nós conseguimos e devemos aproveitar a água de uma forma mais inteligente. Isso é cada vez mais possível, através, por um lado, de redução da quantidade de água necessária para os mesmos usos. Estamos a falar em continuar a utilizar a água, mas tirando partido de equipamentos, de dispositivos, do desenho de edifícios e de processos, desde os edifícios à indústria, que usem a água de uma forma mais eficiente e também aproveitar o que gostamos na ADN de chamar água renovável, à semelhança do que acontece com a energia renovável e que temos cada vez mais ao nosso alcance nos edifícios, mas também nos setores económicos, como sejam as águas pluviais, as águas da chuva e a reutilização de águas, desde as águas cinzentas nos edifícios às águas residuais tratadas nas cidades e nas indústrias. E foram estas as grandes motivações do Aqua Mais, já referido por todos, e que, como referido, partiu de um conjunto de vontades de múltiplas entidades nacionais e que cria pela primeira vez em Portugal e também na Europa, não existe sistema similar na Europa, a possibilidade de avaliar e de classificar os imóveis de F, ou seja, os menos eficientes, a A+, quanto ao seu desempenho, à sua eficiência hídrica e assim orientar os consumidores, os projetistas, os construtores, desde a fase de projeto, mas também em edifícios em reabilitação e em uso, para que medidas podem implementar para tornar aquele imóvel mais eficiente no uso da água. Neste momento ele já está disponível para os edifícios residenciais, em breve estará também para os edifícios de turismo, comércio e serviços, e com ele, mas também com, claro, outras medidas complementares, conseguiremos tirar partido deste potencial de eficiência, ao mesmo tempo também muito importante para a resiliência e competitividade do país e das nossas cidades. E Filipe, nós abrimos esta discussão precisamente focando no caso da União Europeia, num contexto europeu e, obviamente, sublinhando também a posição mais fragilizada de Portugal nesta matéria. Acredita que conseguiremos cumprir com aquilo que são as metas europeias? Acredito sim. Aliás, Portugal tem vindo a conseguir cumprir metas, quer ao nível da eficiência energética, quer ao nível das energias renováveis, tem sido considerado até um exemplo a vários níveis. E temos neste momento planos ambiciosos, um roteiro para a descarbonização até 2050, um plano nacional de energia e clima até 2030, com metas muito ambiciosas na área da eficiência energética, que também traduz o empenho, o envolvimento de várias entidades no seu desenvolvimento. Portanto, estou certa que sim, existe mesmo este grande objetivo nacional de conseguir cumprir estas metas, que aliás nos autoimpusemos como mais ambiciosas do que eventualmente seria necessário à luz das metas europeias. Portanto, Portugal tem para si estes objetivos
que eu acredito que vamos cumprir. Na área da eficiência hídrica, estes objetivos ainda não são tão visíveis, tão evidentes e nem têm um âmbito europeu. É um tema que não está tão trabalhado mesmo a nível europeu como está o energético, mas enfim, é como referido, existe aqui um grande nexo entre água e energia e não precisamos necessariamente de ter metas a nível europeu para prosseguir este caminho. É um tema, como disse, chave para Portugal. Portugal é um dos países mais vulneráveis ao tema das alterações climáticas e com à questão do uso, da escassez da água e, portanto, é de todo o interesse para o país e para as várias entidades do país e, aliás, o Aquamais surgiu de um processo participado, o H2 Design, que juntou muitas entidades a procurar desenvolvimento de novas soluções que contribuíssem para aumentar a eficiência hídrica nos edifícios, nas cidades. E foi muito interessante notar, ao lançarmos o H2 Design, o interesse e o empenho com que todas as entidades, desde o setor das águas, ao setor dos edifícios, ao setor municipal, como o caso da Câmara de Lisboa e outras entidades, entidades de âmbito nacional, entidades de âmbito local, entidades do setor da energia, quiseram estar connosco a caminhar este percurso para aumentar a eficiência hídrica e percorrermos na eficiência hídrica este caminho que já temos vindo a percorrer na eficiência energética. E é aí que eu quero também recolher a opinião, outra vez, de Gilberto Jordan, do grupo André Jordan. Porque é que assumiram, no fundo, ser os primeiros a implementar este sistema Aquamais? Nós, desde há muitos anos, tentamos verificar aquilo que é mais sustentável na hora de projetar, na hora de urbanizar, na hora de construir. E, portanto, incorporamos o máximo de ideias e pusemos elas em prática nas novas edificações que estamos a erguer neste momento. Há aqui um aspecto interessante que pouca gente fala, a Filipa terá lembrado. Mais ou menos 10 anos atrás, nós fizemos uma avaliação da nossa pegada carbônica. Quisemos saber, bem, quanto é que é a nossa pegada carbônica. E durante um ano monitorizamos, apuramos os consumos de eletricidade, de gás e de todas as habitações no Belas Clube de Campo e também os trajetos casa-trabalho das pessoas. E chegamos a um carbon footprint. Muito interessante, foi um trabalho pioneiro a nível europeu. Nunca uma cidade ou uma comunidade residencial tinha apurado o seu carbon footprint. Mas faltava um elemento, que era a água. E eu perguntei, qual é o carbon footprint da água? É a pergunta que me ocorreu. E as pessoas me olharam um pouco, mas isso não deve existir. E com alguma insistência, ao fim de um ano, apuramos também que a água, a produção de água, ou seja, a entrega de água, tem o seu carbon footprint. E, portanto, é preciso também pensar nessa componente, não só da eficiência hídrica, mas também do seu impacto a nível dos gases de efeito estufa. E é um trabalho de monitorização que começou aí e que se mantém atualmente? Sim. Do vosso lado? Sim. Nós, quer dizer, nós procuramos inovar e incorporar ao máximo possível as inovações. Pouco tempo fica para monitorizar, mas é um trabalho adicional que estamos a fazer com alguma ajuda da universidade e de alguns técnicos que se interessam agora muito pelo setor, pelos números. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa importante do ponto de vista do empresarial ou do ponto de vista da produção. Quanto mais pessoas aderirem à sustentabilidade, mais as soluções tecnológicas são viáveis serem produzidas, porque é preciso, claramente, economias de escala. Hoje, aquilo que nós pagamos para ter um edifício sustentável pesa mais pela sua inovação em termos de custos, porque as economias de escala não estão atingidas ainda. Se daqui a uns anos começarmos a consumir ou a comprar, por exemplo, torneiras eficientes
mais torneiras serão produzidas e o custo unitário será mais baixo. Portanto, e há muitas inovações que precisam de escala para sequer saírem do laboratório ou das ideias de engenharia que alguns que têm. E isso também é muito importante. A adesão massiva cria também oportunidades de eficiência. Por exemplo, a nível doméstico não se usa torneiras com sensores, não é? Porque é caro, porque tem avarias. Quanto mais houver, agora ainda mais com a pandemia que estamos em curso, onde essas questões são muito sensíveis de não tocar superfícies passíveis de contaminação, mais eficiente será, porque poderemos introduzi-los em larga escala a nível, por exemplo, residencial ou hoteleiro, e que até hoje não tem sido adotado. É um pequeno exemplo. E é um excelente exemplo, também uma ótima indicação para aquilo que também pode ser o rumo no setor empresarial. Carla Santos, ainda temos tempo para as questões da Planeteers, aos nossos convidados. Mas realmente é importante esta questão, porque realmente nós estamos a trabalhar em parceria com a ADN, tal como a ADN disse, em parceria com várias entidades para as coisas começarem a acontecer. E na realidade a questão que eu ia colocar é um bocadinho neste sentido, como é que estas parcerias e como é que todos juntos conseguimos efetivamente mudar a nossa forma de estar, a nossa forma de consumir, e como é que nós todos juntos e como é que em parceria estas entidades podem realmente contribuir para a eficiência hídrica. Filipa, não sei se quer deixar aqui as suas palavras relativamente a esta dúvida da Planeteers. Sim, claro. Dúvida é aqui um desafio, e para já voltar a dizer, é muito bom podermos contar com o Planeteers neste percurso de crescimento do Aqua+. Isso tem sido notório, temos estado aqui a delinear um percurso conjunto até ao Planeteers World Gathering, que inclui esta iniciativa do Planeteers Home Gathering, que aliás louvamos e agradecemos poder participar. O Aqua+, é um instrumento de aplicação voluntária e resultou de facto de um processo participativo, um processo bottom-up, foi iniciado em 2018 e portanto ele já traduz um conjunto de parcerias, envolveu muitos stakeholders, entidades de âmbito nacional, regional, empresas, cidadãos, que se quiseram mesmo juntar neste conjunto de vontades, resultou do empenho de muitos e portanto esta lógica de parcerias de que o Aqua+ surgiu mostrou-nos também um caminho importante de progressão que continua a assentar nas parcerias. Esse caminho de progressão tem a ver com os tais novos edifícios que já referi, passarmos agora para os edifícios do setor do turismo e também comércio e serviços, mas também tem a ver com a evolução da integração crescente de maior inteligência tecnológica, isto liga bastante também com o que o Gilberto estava a referir, e ainda um contínuo envolvimento de estas e mais entidades e empresas no que nós designamos o ecossistema Aqua+. O ecossistema integra desde logo os membros Aqua+, que são os promotores, os investidores imobiliários, e o Belas Clube de Campo é o membro pioneiro número 1, está com a Aqua+ desde a primeira hora, mas depois também outro dos passos neste caminho de progressão é a criação da rede de compromisso Aqua+. Esta rede que vamos construir até ao Planeteers World Gathering já traz em si os parceiros que já faziam parte e que estiveram na gênese do Aqua+, e o objetivo agora é envolver adicionalmente também outras entidades que todas elas têm algum nível de responsabilidade, de missão ou de relevância para este objetivo de eficiência hídrica que não se consegue só através de uma entidade, naturalmente. E por isso são fundamentais, e esta rede é fundamental para que o Aqua+ produza mudanças cada vez mais positivas no panorama da eficiência nos nossos edifícios e nas cidades, tendo como base precisamente as entidades que depois o operacionalizam, o põem em prática nos seus projetos privados ou nos seus projetos municipais ou de âmbito nacional. Só referindo já agora que há pouco a Carla tinha referido a criação da rede Tech Aqua+, e o que é isso da rede Tech Aqua+. Hoje em dia o Aqua+ já faz a avaliação e a classificação dos edifícios, mas além disso é importante que os utilizadores da água estejam cada vez mais cientes dos seus consumos em tempo real,
para os ajudar na gestão do seu dia-a-dia. E hoje já existem muitas soluções tecnológicas disponibilizadas por empresas nacionais que permitem essa monitorização, que há pouco, aliás, o João estava a perguntar em relação ao Belas Clube de Campo. Isso já é possível hoje, ainda não está com uma escala e uma adoção tão disseminada quanto será desejável e necessário para assegurarmos essa monitorização contínua. Muitas destas soluções até já permitem o controle e a gestão inteligente da água em tempo real, e o nosso objetivo com esta rede Tech Aqua+, que vamos lançar no Planeteers World Gathering, é precisamente chamar estas várias empresas e soluções, elas darem-se a conhecer e depois integrarem a rede Aqua+. Em breve vamos lançar este convite em conjunto com o Planeteers para que sejam apresentadas estas soluções e depois vamos premiá-las através da seleção por um júri durante o Planeteers World Gathering, portanto fiquem atentos. Só ainda sobre este tema, aproveitando da utilização da água em casa, porque isso é a chave, e o Aqua+ tem uma dimensão infraestrutural, mas nós sabemos que a componente comportamental também afeta o consumo de água em casa. Estamos a desenvolver neste momento um questionário muito específico sobre esta matéria, muito útil neste roteiro de progressão do Aqua+, com a colaboração da DECO Proteste, e que convidamos desde já todos a poderem participar. Ele está online, é anónimo, demora cerca de 5 minutos a responder e pode-se aceder através de aquamais.pt, Aquamais pertence. Estão feitos os convites, Filipa, são muitos. Aproveito apenas para uma intervenção final da Câmara Municipal de Lisboa. Sofia, se quiser aproveitar para deixar umas conclusões muito rápidas relativamente ao nosso debate. Sim, de facto, como conclusão, aquilo que podemos deixar aqui é também esta ideia da importância das parcerias. Lisboa este ano é capital verde europeia, e uma das razões por que fomos distinguidos foi também por aquilo que já progredimos, mas também pela nossa visão daquilo que pode ser o futuro, nomeadamente nas questões relacionadas com a água. Nós, por exemplo, para vos dar uma ideia da importância das parcerias, nós desde 2013 o consumo municipal reduziu 50%. É um número, de facto, avassalador quando pensamos que durante quanto tempo é que tivemos consumos desnecessários. E como é que fizemos isto? Com parcerias. E muitas vezes tínhamos esses consumos porque não existia ainda a tecnologia que nos ajudava. Por exemplo, temos parcerias com a EPAL. Instalámos sistemas de contadores inteligentes que nos permitem detectar mais rapidamente e, portanto, atuar mais rapidamente quando temos uma ruptura na rede. Temos parcerias com empresas de inovação que nos permitem instalar sistemas inteligentes de rega que fazem com que nós possamos adaptar a rega às condições meteorológicas. Temos parcerias, por exemplo, com universidades e com empresas agrícolas, que nos ajudaram a desenvolver misturas de sementes que podem ser utilizadas em espaços verdes e que não consomem água. E, portanto, tudo isto foi feito com parcerias e reduzimos 50% o consumo entre 2013 e 2018. A ideia do Aqua+, e de participar no Aqua+, e no H2 Design desde o início, prendeu-se também com isso. É porque nós sabemos que estas parcerias funcionam e que aprendemos todos melhor uns com os outros e melhoramos os processos uns dos outros. E, portanto, o que nós sabemos é que com este tipo de processo de desenvolvimento conjunto de projetos, permitem-nos melhorar os nossos consumos municipais nos edifícios municipais. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a sustentabilidade só se atinge se todos caminharmos nessa direção. E, portanto, nós não queremos melhorar só aquilo que é da responsabilidade exclusiva e estrita do município. Queremos ajudar aos consumos das famílias, das empresas, dos serviços, da indústria, que todos possam melhorar para que todos caminhemos no sentido da sustentabilidade. Portanto, não podemos trabalhar de forma individual. Estas redes de colaboração, de que esta Aqua+ é um exemplo, permitem garantir que esse conhecimento e essa inovação chegam a todos e que vão sendo melhorados pelo contributo de todos. E por isso eu creio que, como conclusão final e como nota geral nestas matérias de sustentabilidade, não há caminho para a sustentabilidade sem partilha de conhecimento e sem colaboração. E tem sido essa precisamente a mensagem que temos
trabalhado ao longo destes episódios em Planeteers Home Gathering. Quero agradecer aos nossos convidados por terem participado em mais um episódio. Carla Santos, é todo o tempo que temos. Não podemos fazer notas finais, mas ficamos aqui com estas ideias importantes de todos os atores envolvidos na nossa conversa. Até breve. Obrigada. E desse lado, obrigado por ter assistido a mais um episódio de Planeteers Home Gathering. Boa tarde.